bom dia, gente linda, maravilhosa. Retornamos de férias, né? Uma pausa aí rápida. Bora para nossa leitura do livro. Ordens do Sucesso, de Bert Hellinger. Bora entender de uma nova maneira, de uma maneira sistêmica. Oi, Denise! Bom dia, Denise! Bora lá para nossa leitura do livro, tá? Ó, Ordem de Sucesso, essa capinha aqui do Bert Hellinger. Êxito na vida, êxito na profissão, tá, pessoal? Então, esse clube do livro tem tudo a ver com essa questão sistêmica, tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com profissão. Então, bora para nossa leitura. E aí, a gente já começa na página 4. Que é a página 3 do livro. A gente já começa na página 3 do livro. Como as condições básicas para as relações humanas podem ser utilizadas para o êxito na vida e na profissão? Neste livro, Bert Hellinger mostra como o êxito na vida e na profissão pode ser possível e como podemos preencher essas condições de uma forma prática. Ao mesmo tempo, é um livro de sabedoria para a vida e para o sucesso na profissão. Aqui conta a história do Bert Hellinger, né? Nascido em 1925, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem de missionários católicas, né? Na África do Sul. Sua formação e de sua atividade terapêutica envolveram diversas abordagens: psicanálise, dinâmicas de grupo, terapia primária, análise transacional, hipnoterapia, PNL e terapia familiar, a partir da qual desenvolveu sua abordagem revolucionária das constelações sistêmicas, que é atualmente reconhecida em inúmeras áreas e é aplicada também a problemas empresariais e conflitos étnicos. Bom dia, Lê! Bert Hellinger atua como conferencista e diretor, de cursos em todas as partes do mundo. Autor de livros de sucessos traduzidos em diversos idiomas. Vários de seus livros atuais comprovam como filósofo e professor de sabedoria, como sua própria marca que fala diretamente à alma e às profundezas, tocando-as sem desvios. Temos o sumário. E aí, introdução. Introdução, página 5. Estamos na página 5, gente. Bora lá. Esse livro eu acho que eu vou ter que virar para conseguir ler. Então, vamos lá. Aqui. Introdução. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos. E, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens da vida e no amor. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais. Trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracasso. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões nesses livros. Eles nos introduzem à postura interna que leva nosso relacionamento e nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no êxito de nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. A aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e do trabalho somente se tornou possível em sua
forma atual quando pude explorar outros âmbitos anteriormente inacessíveis, através de compreensões abrangentes que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso que dela dependem. Se quiser saber mais sobre as aplicações dessas compreensões na empresa e na profissão e o procedimento resultante das mesmas, vocês encontrarão no meu próximo livro, História de Sucesso na Empresa e nas Profissões. Pode ser um próximo livro. Ele descreve a aplicação dessas compreensões na empresa e nas profissões com exemplos concretos de muitos países, exemplos esses que parecerão ser mais compreensíveis se tivermos internalizado as ordens básicas do sucesso, tais como eu descrevo aqui. Eu lhe desejo com este livro e talvez com os seguintes o grande sucesso ou felicidade plena na vida e no trabalho, seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Tem a dedicatória e nós começamos. Os êxitos de nossa vida. O nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento, quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas. Foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente de nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado com um fórceps, ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com uma ajuda externa. E é interessante que há muito tempo atrás eu fiz um mergulho de terapia, e uma das sessões tinha uma terapia intrauterina. Então a gente voltava lá pro útero da mãe. E eu dormi a sessão inteira. Eu capotei, eu dormi. E aí eu relatei e a psicoterapeuta falou assim: olha, provavelmente você nasceu de fórceps. Eu falei, nossa, meus pais nunca comentaram nada. Cheguei em casa, fui falar pra minha mãe. Falei, olha, a terapeuta falou que provavelmente eu nasci de fórceps. Ela falou, você nasceu de fórceps, você não nasceu de parto natural. Aí eu falei, mas eu sempre pensei que eu nasci de parto natural. Ela falou assim, então, foi de parto natural por fórceps, né? Porque como era um hospital católico, eles tinham uma política lá, que tinha que ser parto natural. E aí, você não queria nascer, você não saía, tava com dificuldades, e aí foi feito o fórceps. Tanto é que teve uma complicação, e aí o médico falou que ou eu ou você poderia morrer. Foi quando eu fiz a promessa para Nossa Senhora da Aparecida, e por isso que você tem o seu sobrenome de Aparecida. Então, depois eu fui com essa informação, e aí a terapeuta falou assim, o nascer de fórceps, aqui até agora ele não destrinchou sobre isso, mas o nascer de fórceps é não querer ir para a vida, né? E esse ir para a vida ser um ir com muita luta. Então, aquele bebê que teve que lutar
tá pra nascer, né? Primeiro, ele não queria ir, então ele vai ter dificuldade pra ir pro novo, pra fazer as coisas novas, né? Segundo, ele teve que lutar pela vida. A luta vai ser uma coisa muito comum pra ele, vai ser uma coisa muito impregnada nele, né? Então, através da constelação familiar, a gente pode voltar naquele momento de luta daquele bebê e harmonizar isso, tá? Um bebê que nasceu de parto natural, foi fácil, ele reconhecer o sucesso, ele se impor pro sucesso, ele aceitar ele como principal numa história, é muito mais fácil. E aquele que nasceu de uma cesárea, né, ele precisou da ajuda para nascer, então ele sempre precisa da ajuda de alguém para fazer algo. Ele sempre está na necessidade que outros façam por ele, né? Ele vai acabar procurando coisas que levem a vida mais leve, né? E quando ele tem que transpor, ele sempre vai procurar a ajuda de alguém. Ele sempre vai ter a ajuda de alguém. É isso mesmo, Ale, ó. Eu também nasci de fórceps. Na microfisioterapia diz que existe foco na cabeça. Eu sou um ser pensante maravilhoso. Só que aí às vezes não age, né? Muitos pensamentos. Dores de cabeça quando ficamos preocupados e por aí vai. E aí fica enchendo a mente. E o detalhe é, com o que você enche a sua mente? Com coisas boas, positivas? Ou com coisas negativas, com brigas, né? E tem mais essa questão aí. Então, assim, tá pesado o trabalho, tá pesado o atrair o dinheiro, tá com muita briga, tá com muita luta. Agenda a sua constelação familiar, aproveita, eu já abri a agenda de março, tá? Eu tô com a agenda aberta pro dia 14 e 21 somente, eu só tenho essas duas datas de agenda aberta. As outras tá tudo preenchida. Então, ainda 14 e 21 de março eu tenho agenda aberta para você agendar a sua constelação. E aí, dar uma liberada nisso, né, gente? Bora parar de brigar com o mundo. Querer forçar esse sucesso. Ele pode ser leve, ele pode ser divertido. Encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe, agora como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora dela. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão? Vocês sabem, né? Eu vou lendo o livro, eu vou colocando os insights aqui. Quando tomamos a nossa mãe como fosse de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com que ela nos presenteia. Através dela ficamos pleno. E nós fizemos no segundo dia do nosso evento Uma Vida Nota 10 sobre plenitude e felicidade. E aí, se você não tá se sentindo plena, né? Dá uma olhada no seu relacionamento com a mãe. Que nota que você se deu em plenitude e felicidade? Não tá se sentindo plena? Ah, mas hoje eu me dou bem com a minha mãe. Hoje sim, mas é aquela criança. Ela tinha força pra chamar a mãe ou ela tinha medo de chamar a mãe? Né? Ela ia e tomava um abraço da mãe ou ela mantinha uma distância da mãe? Como que era aquela criança?
O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posteriormente na nossa vida e na nossa profissão? Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo, precisamos sugar para que esse leite flua, precisamos chamá-lo para que venha, precisamos nos alegrar com ela, com que ela nos presenteia, através dela ficamos pleno. Mais tarde na vida, se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e profissão. Gente, ó, muito importante aqui. Você rejeitou a mãe, você já rejeita a vida. Então, muitos problemas de saúde estão atrelados à rejeição da mãe, tá? Ou à falta que essa mãe te fez. Rejeita também o trabalho. Então, seu trabalho nunca tá bom, nunca é o suficiente. E rejeita a profissão. A profissão que você tá não te supre, não te nutre. Então vai pontuando aí de 0 a 10. Como que tá a sua vida de 0 a 10? Como que tá o seu trabalho de 0 a 10? Como que tá a sua profissão de 0 a 10? Coloca aí pra mim. Dessa forma também a vida o rejeitará na mesma medida. E da mesma forma assim, seu trabalho e sua profissão. É aí que você encontra aquele chefe sacana. É aí que você vê pessoas da sua profissão que ganham melhor que você. Oi, Luciano! Seja bem-vindo! É aí que você encontra problemas com seus colegas de trabalho. É aí que você encontra trabalhos que te pagam errado, te pagam mal. Porque tem que alinhar essa sua energia com a sua mãe. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Reservas em relação à mãe. Tem reservas em relação à vida e à felicidade. Ah, eu me dou bem com minha mãe, mas eu tenho algumas reservas com ela. Eu tenho alguns... E aí, a mesma coisa pra vida e pra felicidade. Você tá lá no 5 da sua vida, você tá lá no 5 da sua felicidade. Mas ainda... tem algumas reservas, você não acredita que vai dar certo, você não acredita que tá bom, você não acredita que pode ser bom assim. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam de você. Onde começa o sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe, por exemplo. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e do desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior, por exemplo. Eu renuncio a ela, eu fico sozinha, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. Então perceba, aquela criança que ficou lá na incubadora, aquela criança que ficou doente, aquela criança que não pôde ter a mãe por um momento, aquela criança que teve um irmão logo seguido dela, então teve que perder o direito ao peito, o direito ao colo, porque o irmão mais novo precisava desses cuidados. Ele começa a tomar uma decisão, né?
Já que esse lugar que era meu não é mais meu, eu renuncio. Eu me separo dela, eu fico sozinho, né? Alguns vão para o pai, mas nós estamos falando aqui bem especificamente da relação com a mãe. Você decide se separar dessa mãe porque houve uma outra separação também. E para não sentir mais a dor do desespero de ficar buscando essa mãe, você renuncia a ela. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela. Fecha-se a ela, ao seu amor. A mãe espera por ela em vão. E quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança rejeita internamente e muitas vezes expressa isso, né? E eu tava contando, né, pra uma colega uma situação que quando minha mãe tava doente, ela ia alguns dias ficar com a minha tia. E lá na minha tia, na época, tava morando minha prima e o esposo dela. E aí ela falava assim, você não me abraça. O Danilo, que nem é meu parente, ele me abraça, ele é muito carinhoso comigo e você não me abraça. E eu fiquei brava na época, eu fiquei irada, fiquei muito irada. Porque minha mãe não me ensinou a abraçar. Ela não era de abraçar. Pra ela abraçar, ela tinha que me bater e assim, é uma das poucas vezes que ela me abraçou foi porque ela me bateu e depois ela ficou com dó da maneira que ela me bateu. Ela não era uma pessoa de abraço. Então, eu lembro que na época eu falei pra ela assim, como que você me cobra que eu te abrace, que eu te dê amor, que eu seja carinhosa? Você nunca me abraçou. Você não era uma pessoa de abraço. Você não era uma pessoa que chegava em casa e abraçava. Você falava oi de longe. Como que você me cobra esse comportamento? Então, eu aprendi desde criança a não abraçar, né? Eu tenho uma amiga que ela falava, quem ganha um abraço meu ganhou ouro. Porque eu não sou uma pessoa de abraçar até hoje. Eu tenho feito exercícios com relação a isso, né? Só que assim, a conexão vai lá no início, vai lá com a mãe, né? E quando você tem mãe, ok, você vai lá e abraça ela e começa a treinar agora como adulto. Ela vai resistir no início, ela vai estranhar, ela vai falar, que é isso? Você vai falar assim, eu tô exercitando, eu tenho que te abraçar. Vai lá e abraça. Eu não quero isso. Aí você fala assim, dane-se, é o que quero, então eu tô pegando o que eu quero. Eu quero o seu abraço. Agora eu tô pegando o que é meu, o seu abraço. E aí você vai lá e abraça. Mas e aí, quando a gente não tem a mãe? O que a gente faz? É por isso que existem as meditações sistêmicas, né? E os exercícios sistêmicos que através deles a gente consiga abraçar essa mãe, né? E tomar aquilo que a gente não pôde quando criança. E quebrar isso aos poucos e exercitando isso aos poucos. Bora exercitar o abraço, gente. Quem tem mãe começa com a mãe, tá? E aí amanhã, gente, 7 horas da manhã, a gente vai falar sobre as consequências de um movimento interrompido. Vocês viram, esse livro é um livro pequeno, mas ele é um livro de muita reflexão. Então, provavelmente, nós vamos durar um mês com ele. Mas são 30 minutos de muita reflexão, que aí vocês já vão trazendo essas questões. Ó, já descobrimos outras pessoas que nasceram de fórceps, né? O exercício do abraço. E façam os exercícios que eu vou colocando aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. E até amanhã às 7 horas para a leitura do nosso livro Ordens do Sucesso.